Olá, meus amigos. Vamos dar aqui sequência ao nosso tema, né, doutrinação. Nós já iniciamos lá no primeiro vídeo, a gente vai então dar sequência. E vão ser vários vídeos sequenciais, né, com o mesmo assunto, fazendo esse desdobramento. Então, o que é doutrinação de espíritos? É uma técnica criada por Allan Kardec, né, em substituição às práticas bárbaras de exorcismo que eram muito usadas na antiguidade. O mestre Lyon utilizou a doutrinação como forma de esclarecimento através de reunião mediúnica. E para nosso conhecimento, ele colocou no livro dos Espíritos, nas questões de 100 a 127, uma classificação, se baseando no grau de imperfeições dos mesmos, ainda não vencidas, e qualidades adquiridas, esclarecendo, contudo, que a classificação, ela nada tem de absoluto, né? Porque de um grau a outro, né, a transição, ela é insensível, né? Que nos limita, nos limites, as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris. É como se as nuances assim dessa transição, né, de um nível para o outro, de um grau para o outro, ficasse difícil limitar, né, demarcar o limite, porque a gente está em trânsito, então não dá para falar que a pessoa está aqui ou que está ali, né? Um movimento entre o aqui e o ali. É a mesma coisa a nossa evolução. Nós não podemos falar que somos todos atrasados, mas também não podemos falar que somos todos evoluídos. Nós estamos em transição ainda, qualidades adquiridas, né? E imperfeições que ainda nós não vencemos. É a mesma coisa. E Allan Kardec admite três grandes divisões, né, que é a ordem dos espíritos puros, a segunda é a ordem dos espíritos bons, e a terceira que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Então, no momento, o que vai nos interessar aqui, para se falar da doutrinação, né, desse diálogo, é a terceira, que é a ordem de espíritos imperfeitos. Porque na arte de doutrinar estaremos lidando com uma gama de espíritos de hierarquias infelizes e diversas. Sendo importante que tenhamos em mente que a doutrinação é um convite à transformação interna, um apelo à reflexão sobre os problemas de que o espírito é portador. Jamais uma imposição, nem a violência das práticas assustadoras do passado, né? É o esclarecimento dos espíritos que perturbam pessoas presentes ou ausentes à reunião mediúnica. Então, trata-se de uma técnica persuasiva, tipicamente psicológica, visando desviar da mente do espírito perturbado uma ideia fixa, a que ele se apegou obstinadamente, né? Para tanto, o doutrinador ou dialogador deverá ter ascendência moral sobre o doutrinado. O que nós falamos no primeiro vídeo, a respeito do espírito que queria ser bom. E a dialogadora Lívia. Se não fosse a humildade dela, o preparo, o conhecimento, né, da doutrina, das obras, ela realmente não teria conseguido persuadir, né, aquele irmão. Então, Jesus, quando diante de uma pessoa perturbada por algum espírito, ele doutrinava simultaneamente a ambos, aliviava-os, ao mesmo tempo que os aconselhava a não repetir o comportamento causador daquela perturbação, né? E também é uma terapia de amor em que o doutrinador ele procura esclarecer os espíritos maus e sofredores,
a trilharem o caminho do bem, da evolução espiritual. Então, o conceito de doutrinador é o que é? Argumentar com lógica e com base no Evangelho. Demonstrar aí que as atitudes incorretas prejudicam principalmente aquele que as pratica, né? Levando então o necessitado a modificar sentimentos que estão cristalizados, que estão distorcidos ali, né? Errôneos. E então a importância de ter a ascendência moral, que a gente vai desdobrar isso ao longo desse estudo. E a doutrinação objetiva, que existe a doutrinação objetiva, é desviar, no caso, a orientação mental dos visitantes espirituais à reunião mediúnica, imantados aí ou fixados em ideias, por exemplo, de ódio, de vingança, de perversidade, de fanatismo, de lembranças da última vida, lembranças do corpo desfeito, fixações negativas e situações aflitivas. Ou seja, esclarecer espíritos ignorantes, estimular os espíritos fracos e confortar os espíritos sofredores. Essa é uma tarefa de um doutrinador, uma doutrinação clara, objetiva, porque há que se ter em mente que os espíritos não se tornam santos simplesmente porque deixaram a vestimenta física. Né? Isso aqui é redundante, a gente sabe que realmente não é assim. Nós todos continuamos a agir da mesma forma, só que fora desse corpo da matéria, desse corpo físico. Ao dirigente, no caso esclarecedor, cabe dialogar com esses espíritos de uma forma respeitosa, no sentido de abrir-lhes a mente para o futuro que os aguarda. Mas por que os espíritos não são atendidos no plano espiritual? Por que precisam receber esclarecimentos em reuniões mediúnicas? É claro, a gente não pode esquecer que os espíritos são muito socorridos, são muito atendidos, amparados, né, dentro daquele momento em que eles aceitam serem recolhidos, serem encaminhados, não são desamparados. Mesmo quando eles estão, né, a entidade, o espírito está em zonas umbralinas, pelos comportamentos errôneos, né, distorcidos que a gente fala, eles não são abandonados. Sempre os bons espíritos, os irmãos mais trabalhadores das searas, né, das colônias, em excursões pelos esses locais, sempre socorrem aqueles que já estão prontos. Agora, a gente ressalta aqui, diante dessas perguntas, que os espíritos, sim, são atendidos, né, no plano espiritual, como eu disse, porém, nem todos estão em condições de serem socorridos ali, em virtude da grosseira materialidade que lhes flagela o campo mental, tornando-os insensíveis, né, à cooperação das entidades superiores. Quantos livros, quantas histórias, quantas informações que nós temos, todos nós, né, claro, de irmãos, nós, quando estamos tão aferrados a uma ideia, à culpa, ao sentimento de arrependimento, a gente não dá ouvidos ao que o outro fala, aquilo consome, corrói a gente. Agora, aqui nós temos distrações com o mundo da matéria. Do outro lado, os irmãos desencarnados não têm. Então, eles ficam incessantemente, ininterruptamente envolvidos naquelas situações, né, de terror, de flagelos, de dor e sofrimento. Então, eles vão criando cada vez mais, né, vão ficando mais materializados cada vez mais, então não captam auditivamente, né, através do espírito, é claro,
o convite dos irmãos que passam nas caravanas não vem com os olhos do espírito também, então eles se sentem cada vez mais abandonados, mais desprovidos da proteção divina dos irmãos. Então, o contato com a organização física do médium fá-los-á sentir mais intensamente a ajuda doutrinária e vibracional destinada então ao reajuste. É um choque da energia, né, mais animalizada que nós temos por estarmos aqui, que dá um choque neles. Um choque que a gente fala é um acordar, um despertar daquele momento ali para a situação que eles se encontram. Sim, assim eles podem ser encaminhados e socorridos. Leon Denis esclarece o seguinte: esses espíritos perturbados pela morte acreditam ainda, muito tempo depois, pertencerem à vida terrena, não lhes permitindo seus fluidos grosseiros o entrarem em relação com espíritos mais adiantados. Então, eles são levados aos grupos de estudos para serem instruídos acerca de sua nova condição. Olha a importância do estudo. Os estudos que nós fazemos aqui, quantos irmãos que participam na casa, espiritualmente falando, que são levados, aqueles que já estão em condições de compreender, de começar a receber aquela informação e para processar, são encaminhados, são levados pelos irmãos benevolentes. E os estudos existem do lado de lá também, com certeza. André Luiz adverte: são companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência da matéria. Na fase em que estagiam mais depressa, se ajustam com o auxílio dos encarnados, cuja faixa de impressões eles ainda respiram. Então, assim, desaparecem as possíveis dúvidas quanto ao nosso dever aí, né, de auxiliar o necessitado através do diálogo em um grupo mediúnico, né? Então, a gente tem muitos visitantes espirituais, né, durante as reuniões de trabalho de desobsessão. Muitos são trazidos pelos protetores, é claro. Muitos vêm acompanhando o médium, se estiverem acompanhando o médium, porque por um convite do próprio médium, né, vamos participar, vamos estudar, vamos trabalhar, é uma coisa. Se estiver acompanhando meramente, tem que observar quais as razões. Aí nós entramos naquele outro campo, né, do atendimento, da desobsessão para o trabalhador. Então, existe aí uma diferença entre doutrinar, evangelizar, né, essas duas palavras. Vamos ver as diferenças. O doutrinar é uma transmissão paciente de informações curtas e exatas sobre as razões da vida, os motivos das encarnações, o destino de todos os homens, a estação de harmonia que aguarda a passagem de nossa vontade, os trabalhos que nos compete realizar, os esforços indispensáveis para a reformulação interna. Então, doutrinar é ensinar o cristianismo redivivo. Porém, evangelizar é demonstrar, por exemplos, um sol de amor em nossa alma. Ou seja, é não ter medo da exposição, estar consciente, confiante de que somos ainda passíveis dos erros, sim, mas a gente já está caminhando, né, disciplinadamente, com muita força de vontade, para estarmos e sermos melhores. Então,
essa iluminação interna que a gente vai conquistando fará emergir, né, um estado de bem-estar nesses espíritos endurecidos, derretendo então essa camada mais densa que os envolve energeticamente falando. Então, a diferença fundamental entre doutrinar e evangelizar será: doutrinação é uma ilustração mental, né, exigindo amplos conhecimentos da doutrina. Após serem doutrinados, os espíritos tomam rumos diversos. Porém, evangelizar é demonstrar ao vivo como vivemos aquilo que aconselhamos. Os espíritos nos seguem com autorização divina, muitas vezes, recolhendo sementes do nosso comportamento no bem e no amor, às vezes por dias. Eles nos observam quando é permitido. Irmãozinhos que já estão seguindo um programa, né, de aprendizagem. Por que muitas vezes somos pegos de surpresa por alguma entidade, algum irmão? Porque a espiritualidade nos observa. E a gente acha que esquecemos, né? Porque nós não estamos vendo, a gente esquece e conduzimos o nosso dia a dia daquela forma que não tão moral, nem tão ética, né? Sem disciplina. Então, segundo Emmanuel, há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Porém, para evangelizar, é necessária a luz do amor íntimo, a empatia com aquela entidade que a gente está conversando. Então, nós precisamos estar munidos dessas duas, né, situações, dessas duas coisas aqui. Doutrina, ter o conhecimento, porém evangelizar. Mas para eu fazer isso, eu tenho que vivenciar. Vivenciar. A gravidade é como evangelizar a criança. A gente não fica doutrinando a criança. Não adianta falarmos intelectualmente com ela. Nós evangelizamos, tanto que chama evangelização infantil. Por quê? São os exemplos, é o lúdico. E a criança observa, ela capta, ela é perceptiva. Criança imita muito. Imita o pai, imita a mãe, imita o professor, imita a colega, imita televisão, né? Muitas coisas. Então, é muito importante o exemplo, porque às vezes ele fala mais do que a palavra, né? Então, e esse diálogo fraternal, naquele momento, tem que ser sem duelos, da mesma forma quando a gente vai conversar no atendimento fraterno, sem duelos, sem conflito, sem discussões, sem ameaças e sem afetação. Então, a importância de nós estarmos com o conhecimento da doutrina, da obra doutrinária, que é maravilhosa, é vasta, é extensa, a gente pode, após o básico, né, que Allan Kardec nos deixou, nós temos aí uma vasta literatura que nos instrui, né, assim, sem sombra de dúvidas, nos esclarece e nos ajuda nesse momento, porque leva-nos a fazer a reforma. E eu só vou conseguir o espírito endurecido, mais rebelde, se eu falar com amor, se eu falar porque eu exemplifico aquilo, eu vivo aquilo que eu estou falando. Então, por hoje é só. Voltamos no próximo vídeo. Fiquem na paz.